Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar de um tema que é super importante, super atual e está diretamente ligado, ao combate das mudanças climáticas, que é o sequestro de carbono. Então a gente vai entender o que é, como funciona, por que ele é tão importante para o nosso planeta e para nós também, né? Então vamos lá, começando o vídeo de hoje. E para começar, a gente precisa definir o que é o sequestro de carbono. Então, o sequestro de carbono ele é um processo de capturar e armazenar o dióxido de carbono da atmosfera. E o grande objetivo é reduzir a quantidade de dióxido de carbono no ar, ajudando principalmente a reduzir o efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. Então, resumindo, é uma maneira de tirar o carbono que está no ar e guardar em outro lugar. Mas como que isso funciona na prática? Então, existem várias maneiras de sequestrar carbono e eu vou explicar para vocês algumas delas. E uma das formas mais naturais que existem de sequestro de carbono é através das florestas. Então, as árvores e as plantas, elas absorvem dióxido de carbono da atmosfera durante o processo da fotossíntese e utilizam para crescer, armazenando nas folhas, nos troncos, no galho, nas raízes também. Então, por isso que é tão importante plantar árvores, preservar as florestas, são estratégias muito eficazes no sequestro de carbono. As nossas florestas, elas são grandes sumidouros de carbono. Então, elas estão retendo esse carbono ao invés de liberar ele na atmosfera. E outra maneira também é através do solo. Então, por exemplo, hoje práticas agrícolas mais sustentáveis, como a rotação de culturas, como o plantio direto, a adição de matéria orgânica no solo, tudo isso pode aumentar a capacidade do solo em armazenar carbono. E um solo saudável, um solo bem equilibrado, ele funciona também como um grande reservatório de carbono. E nós não podemos esquecer, também dos oceanos, gente. Os nossos oceanos são os maiores sumidouros de carbono do planeta. Então, as plantas marinhas, como por exemplo algas, fitoplânctons, eles também têm essa função de absorver o dióxido de carbono durante a fotossíntese e parte desse carbono ele acaba sendo armazenado também nos sedimentos marinhos. Certo, gente? Então, resumidamente, o sequestro de carbono, quem sequestra carbono, hoje o Brasil riquíssimo, com a nossa floresta amazônica, com as nossas florestas, nós precisamos preservar para aumentar o sequestro de carbono no nosso país. Mas agora eu quero falar para vocês sobre as tecnologias de captura e armazenamento de carbono. Então, essas tecnologias, elas vão capturar o dióxido de carbono diretamente das fontes de emissão, como, por exemplo, usinas de energia ou fábricas, e vão armazenar num local seguro com formações geológicas subterrâneas. Então, essa é uma solução nova, uma solução mais tecnológica e pode ser muito importante para reduzir as emissões das indústrias, que são muito difíceis de descarbonizar, porque elas têm uma emissão muito grande e não tem como você mudar certos processos. Por mais que hajam melhorias, hajam avanços, é muito difícil descarbonizar por completo. Mas por que serve todo esse esforço que nós vemos atualmente na mídia para sequestrar carbono, gente? O principal objetivo é combater as mudanças climáticas. Então, o excesso de dióxido de carbono na atmosfera é um dos principais responsáveis hoje pelo efeito estufa, que causa o aquecimento global e todas as suas consequências, como, por exemplo, o aumento do nível do mar, eventos climáticos extremos, como nós vimos esse ano no Brasil, as enchentes no Rio Grande do Sul, assim como a perda da biodiversidade, dos ecossistemas. Então, sequestrando carbono, a gente acaba ajudando a estabilizar o clima e a proteger o nosso planeta. E além disso, o sequestro de carbono ele pode trazer outros benefícios, como por exemplo, práticas de manejo sustentável no solo, elas aumentam a produtividade agrícola, a restauração das florestas pode melhorar muito a qualidade do ar e da água, além de toda a questão que eu já falei aqui também, da preservação da biodiversidade. E como que nós, cidadãos comuns, podemos contribuir para o sequestro de carbono? Então, existem diversas maneiras, por exemplo, plantando árvores, apoiando muitas vezes projetos de reflorestamento, adotando práticas mais sustentáveis de jardinagem, reduzindo o desperdício de alimentos com algumas ações, reduzindo o desperdício de alimentos. Então, são algumas ações que todos nós podemos fazer, E é importante também falar que a gente precisa apoiar as políticas públicas e as iniciativas que promovem a captura e todo o armazenamento de carbono. Então, quanto mais conhecimento nós tivermos, mais a gente consegue se posicionar e mostrar que essa causa é extremamente importante.
Certo, pessoal? Então, o sequestro de carbono é uma estratégia muito importante no combate às mudanças climáticas, seja através de práticas naturais, como o reflorestamento, ou uma agricultura mais sustentável, ou tecnologias mais avançadas, como a captura do carbono. Tudo isso são ações muito importantes para proteger o nosso planeta. Então, espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho mais sobre o tema. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, deixa o seu comentário aqui que eu vou ver depois e se inscreve no canal. Compartilhe com seus amigos, tem muito vídeo falando sobre sustentabilidade, sobre ESG, sobre créditos de carbono. Então, espero vocês lá no canal, vão conferir e até a próxima, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!